Nesse vídeo, vou mostrar um pouco sobre a comunicação entre as unidades, né? Nesse caso, é de uma Midea ou uma Springer Inverter de segunda geração. Com a placa ligada entre a unidade, tanto evaporadora quanto condensadora, nós vamos fazer o seguinte teste. Em 750 AC, no caso do meu multímetro, vocês podem estar outro valor, mas nesse aqui é 750 AC ou corrente alternada. Iremos primeiro medir se chega a tensão. Entre o L e N, ele tem que dar 220. Ok, tensão normal. Depois vamos testar a comunicação serial, tá? Que é uma medição que ele tem que dar entre o L e o S, uma tensão que fica variando, como vocês podem ver, e entre o N e o S nós temos uma variação também um pouco menor, que isso significa que é a comunicação entre evaporadora e condensadora. Porém, essa medição não nos garante se realmente, tá, o equipamento está funcionando. Por quê? Vamos pensar o seguinte, eu tenho a condensadora e eu tenho a evaporadora. Ambas são transceptoras. No caso da Carrier, vamos falar especificamente da Carrier. Ou seja, o que é um transceptor? Ela envia sinal e recebe. Só que ela tem que entender isso por apenas um fio, que é o S, que seria o sinal. Então, nesse mesmo cabo, elas se comunicam da seguinte forma. A evaporadora envia uma mensagem e recebe da condensadora a resposta. E assim vice-versa. A da condensadora também envia uma pergunta e recebe a resposta. E assim sucessivamente. Só que vamos dizer o seguinte. A evaporadora enviou a mensagem. A condensadora entendeu a mensagem. Reenviou a resposta. Mas a evaporadora não entendeu. Ela não conseguiu fazer a criptografia ou entender a mensagem que foi enviada pela condensadora. Ou seja, é como se a evaporadora tivesse surda. Ela fala, mas não consegue ouvir. Então, ela acusa o quê? Erro de comunicação. Ou vice-versa. Uma pode estar surda e outra muda. Então, o melhor teste para esse tipo de equipamento não é o multímetro, não é o teste inverter. Eles te ajudam, sim. 80% dos casos, sim. Mas se você trabalha bastante com esse equipamento, Midea, Carrier, Springer, o ideal é ter pelo menos uma placa ou até um conjunto para você colocar e testar. No meu caso, eu tenho os equipamentos. Mesmo nós trabalhando há algum tempo com essas máquinas Carrier, é complicado saber se ela realmente está entendendo a informação. O mais óbvio é pegar a placa e fazer a substituição no equipamento. No caso, nós temos o teste. Sabemos que a evaporadora está funcionando normalmente. Nós colocamos a placa da condensadora no equipamento e ela dá erro de comunicação, mesmo tendo as informações no multímetro. Opa, tem algum problema na parte de recepção das informações na placa da condensadora. Então, a melhor forma é de teste de substituição, substituir uma placa pela outra para ter realmente certeza. Isso é mais fácil na bancada ou na oficina, quando nós temos equipamento. Eu sei que na casa do cliente é um pouco mais complicado. Por isso que até atendimentos externos, os técnicos da minha região estão acostumando
a trabalhar da seguinte forma. Qual é o equipamento que ele mais pega? No caso, o carrier, um exemplo. Esse meu cliente ele já tem pelo menos uma ou duas placas de condensadora de modelos diferentes e da evaporadora. No caso, como é litoral, tem muito cliente que acaba descartando o equipamento pela corrosão. Então ele acaba segurando as placas para poder fazer os testes, que elas ainda estão funcionando, só o equipamento que se deteriorou. Então ele utiliza essas placas para teste. É a melhor opção na casa do cliente. Até eu mesmo fazia isso quando ainda atendia na rua, levar a placa para testar. Primeira coisa, qual o modelo do seu equipamento, qual a capacidade, já ia-se com a placa para fazer o teste. Simplesmente isso. Agora eu vou colocar essas placas são minhas, tá? Eu sei que elas estão funcionando corretamente. Agora eu vou colocar uma outra placa de um cliente que me enviou, que está com erro de comunicação E1, pelo que ele me passou, e vamos fazer o teste para saber se realmente não se tem comunicação na condensadora. Bom, já está montada a placa do meu cliente, que ele me enviou, é uma ideia de terceira geração, tá? Que essa placa é um pouquinho diferente, mas a comunicação, pelo menos ela funciona, dá para a gente testar nos bornes. Quando você recebe uma placa de um cliente, primeira coisa, você vai testar a parte da fonte. A gente energiza e vê se os LEDzinhos da placa da condensadora acendem. Isso no caso da carrier, tá? Você vai escutar o relé atracar, os LEDzinhos piscarem. Isso já é um indício de que a parte de alimentação da placa está funcionando, tá? Agora nós vamos aos testes. Como vocês podem ver na câmera, nós temos o LED vermelho e o amarelo. O amarelinho piscando, o vermelho aceso. Isso já identifica que ele está energizado, tá? Agora vamos fazer o teste de comunicação para saber se as placas estão se comunicando. Primeiro teste entre o L e o S, ok. E temos comunicação também na parte da condensadora. Independente de qualquer coisa, se é evaporadora, se é condensadora, o que é, tem que ter os dois. Não importa a ordem, precisa ter a comunicação. Ele está tendo, porém a gente não sabe se realmente ela está funcionando. Então teremos que colocar no equipamento junto com a placa, tá, da evaporadora, para saber se ele vai dar erro de comunicação ou não. Bom, já instalei a placa, que é do meu cliente, na minha máquina, tá? Essa caixa aqui ela é um pouco diferente, então ela não entra direito nessa máquina aqui, mas ela funciona. O compressor é o mesmo, os sensores são os mesmos, tá? Só a posição que é um pouco diferente. Aqui nós vamos fazer o teste então do startup dela, ou seja, vamos rodar, ver se a placa da condensadora está boa. Pela medição que nós fizemos lá na bancada da comunicação, está normal. Vamos ver se ela está funcionando, ok? Iremos energizar, ligar o disjuntor para sabermos se realmente a placa da condensadora que o cliente enviou está funcionando. Como podemos ver, o equipamento funcionando. Então, essa placa ela não tem problema de comunicação.
Agora, precisamos fazer uma análise do que realmente possa ter acontecido, pois não se tem problema nenhum na parte eletrônica. E ela também é bem sensível a frequências externas, tanto que em alguns países o próprio manual não sei bem da Carrier, eu nunca vi referente à Carrier, mas de outros equipamentos como Samsung, Fujitsu, Hitachi, pede-se para colocar cabo shield, ou seja, cabo blindado na parte de comunicação, justamente para não ter essa interferência externa quando está perto de antenas de telecomunicações, né, próximo de lugares que trabalhem com altas frequências e algo parecido que possa dar interferência no equipamento. Sendo assim, o problema não é na parte eletrônica e, se nós analisarmos, o problema é no local. Também pode ser um problema de cabeamento quando já se tem infraestrutura pronta, onde precisa ser feito emendas, então tudo isso tem que ser visto. E aqui finaliza mais um vídeo onde o cliente mandou as placas para reparo e elas não têm problema.